Olá a todos, o meu nome é Ana Laura Rosa, eu sou aluna de Odontologia e do projeto de iniciação tecnológica. Eu fui orientada pela professora Carla Castiglia Gonzaga e o tema do nosso estudo é a eficácia da utilização de um scanner intraoral na avaliação de cor dos incisivos centrais superiores. Para se obter um tratamento restaurador satisfatório, é necessária uma correta seleção de cor. Vários métodos podem ser utilizados nesta etapa, como a tomada de cor visual e o uso de instrumentos, como os colorímetros e os espectrofotômetros. O uso dos instrumentos é uma alternativa ao método visual, o qual pode falhar por diversos fatores, entre eles a idade do cirurgião dentista, o cansaço dos olhos, o gênero, os anos de experiências e a confusão na visão de cores. Além desses fatores, o pequeno espectro das escalas visuais de cores que são tradicionalmente utilizadas também limita a seleção de cor. O espectrofotômetro, um dos instrumentos utilizados nesse estudo, é capaz de medir a curva de refletância e transmitância, e é útil para medir a cor da superfície dentária. Já o scanner intraoral, segundo o instrumento utilizado nesse estudo, captura imagens coloridas e distingue tecido mole e duro. Um novo sistema adicionou uma ferramenta capaz de medir a tonalidade de cor dos dentes, utilizando uma câmera de alta resolução. Com luz de LED e um software de computador, a tonalidade de cor do elemento dentário pode ser medida. O presente estudo tem como objetivo determinar a cor do incisivo central superior usando a função medição de tonalidade de cor do scanner e comparar os parâmetros obtidos com os resultados do uso do espectrofotômetro e da escala visual. 45 pacientes foram submetidos ao estudo, todos com os incisivos centrais superiores rígidos e boa saúde bucal, além de ter uma coloração dentária igual ou superior a B1. Em todos os pacientes, o procedimento foi realizado no elemento 21 seco. As tomadas de cor foram realizadas em uma única sessão clínica, dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, foi feito escaneamento intraoral com o scanner Trios 3. Na segunda etapa, foi feita uma avaliação da cor do dente com o espectrofotômetro odontológico Easy Shade Advance. Na terceira etapa, a tomada de cor foi com o uso de uma escala visual de cores. A avaliação de cor foi feita em cada um dos terços dentais separadamente, primeiramente no terço médio, terço cervical e terço incisal. A primeira etapa sendo realizada, onde o scanner lê as informações e o software de computador traduz e nos dá a cor em cada terço dental e escala, Vita Clássica ou 3D Master. Realizando a segunda etapa, utilizando o espectrofotômetro, o instrumento também nos dá a cor do dente em cada terço e escala. Terceira e última etapa sendo realizada, onde a tomada de cor foi feita com a escala visual de cores. Os resultados obtidos foram organizados em 2 tabelas, uma para a escala Vita Clássica e uma para 3D Master. Para a concordância entre os resultados, foi utilizado o método capa de Cohen. Foram comparados os resultados de cada método em cada escala e terço. 2 novas tabelas foram organizadas para obter a comparação dos resultados. A primeira linha da tabela corresponde à comparação entre os resultados do método visual e do espectrofotômetro. A segunda linha, por sua vez, corresponde à comparação dos resultados obtidos com o método visual e com o scanner. Já a última linha é a comparação dos resultados do scanner e do espectrofotômetro. Essas linhas são divididas em outras 3 linhas que correspondem aos 3 terços do dente. Nessa tabela, nós temos a comparação dos resultados obtidos utilizando a escala Vita Clássica. Na primeira linha, a concordância em todos os terços foi considerável. Na segunda linha, o terço incisal já teve concordância muito baixa e o terço médio teve concordância moderada. O terço cervical teve concordância considerável. Já na última linha, os terços médio e incisal obtiveram concordância muito baixa e o terço cervical teve concordância considerável. Nessa tabela, nós temos a comparação dos resultados obtidos utilizando a escala de cor 3D Master. Em todas as comparativas, a concordância foi muito baixa. Observa-se, então, que a escala de cores utilizada influencia na concordância dos parâmetros de cor obtidos, e também que o terço incisal teve concordância muito baixas em todas as relações. Isso acontece devido à anatomia estética deste terço,
onde tem-se os mamelos de desenvolvimento e o fenômeno de desgaste incisal, que influencia diretamente na opacidade e na cor dos dentes, e também são variáveis de indivíduo para indivíduo. A escala 3D Master demonstrou ser mais complexa em concordância, uma vez que obteve resultado muito baixo em todas as suas relações. Isso se deve à maior quantidade de guias que essa escala possui. A melhor relação entre os métodos foi a do espectrofotômetro e do visual, na escala clássica, onde o valor de capa foi maior em todos os terços. Conclui-se então que a concordância entre os métodos foi maior para a escala de cor Vita clássica do que para a escala 3D Master, que obteve concordância muito baixa em todas as suas categorias. A relação de concordância entre os métodos visual e espectrofotômetro foi a que obteve os melhores resultados. A relação de concordância do espectrofotômetro e do scanner foi semelhante nas duas escalas de cor. Eu deixo aqui o meu muito obrigada.